Os manipuladores da fé. Os manipuladores da fé. Será que você está sendo manipulado? Será que você está sendo manipulada? Será? É isso que nós vamos saber. Vamos descobrir nesse conteúdo. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Vocês que não me seguem, me sigam lá no Instagram, viu? Eric, cadê aqui? Vou colocar aqui, vamos colocar aqui, coloca aqui para mim, aqui, pronto. Eric Ribeiro, 153, tá certo? Meus amados, olhe, a doutora Adriana, que é psicóloga, fez um vídeo maravilhoso falando sobre a manipulação da fé, os manipuladores da fé, e desmascarou esses falsos pastores aí, viu? Que usa a palavra de Deus e manipula as pessoas a darem tudo que tem. Tem pessoas aí vendendo casas, carro. Tem pessoa que vai para a igreja de carro e volta a pé. Dou um celular, relógio, aliança, cordão de ouro, bolsas. Com eles não tem conversa. Ele arranca tudo que você tem. Se você não tem dinheiro, passa o cartão. Se você não tem dinheiro, tem um cordão de ouro no pescoço. Venha para cá. É inacreditável. Preste atenção nesse vídeo que uma psicóloga fez, viu? É que essa psicóloga também, a doutora Adriana, até doou um carro, viu? Ela mesmo fala, ela doou um carro. Doou seu carro. Irmão, é inacreditável que tem pessoas que ainda caem na conversa desses camaradas aí, que se diz homens de Deus. Aqui no canal a gente não combate a igreja de Cristo, a gente combate esses mentirosos, esses manipuladores. A maioria desses pastores que estão aí, não generalizando, é manipulador, rapaz. Usa livros de manipulação, o livro 48, Lei do Poder, outros e outras coisas aí, para manipular as pessoas. E a gente vê aqui, a gente estuda sobre isso e percebe as manipulações. E vem aqui alertar as ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo, para não cair nesse golpe. O golpe da falsa fé. Eu vou deixar o vídeo para vocês aí da doutora Adriana, viu? E vou deixar o link do canal dela, viu? Tá certo? Vou deixar aí na descrição do vídeo para você ir lá conhecer o canal dela, tá bom? Já fiz live com ela aqui também no canal, viu? Vou deixar no final desse vídeo o videozinho que eu fiz live com ela, vocês apertem lá e assistam a live que eu fiz com ela, viu? Ela explicando tudo para vocês. Fique com esse vídeo aí. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, seja bem-vindo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante: a manipulação da fé. O tema desse vídeo é Do púlpito à internet, a nova face da manipulação da fé. Eu sou Adriana, eu sou psicóloga de formação, eu sou cristã, e em um passado recente eu vivi um pouco disso. Eu fui manipulada através da fé. Estou aqui para contar uma parte da minha história e, como profissional, quero agregar conhecimento na vida de vocês. Nós estamos em 2024. Técnicas de manipulação e persuasão têm sido amplamente estudadas. Hoje está mais fácil, digamos assim, reconhecer tais práticas que são abusivas, mas tudo em nome de Deus. Mas na realidade, o foco está no dinheiro. E onde tudo começa? Sem dúvida, o pregador referência é Jimmy Swaggart, que nasceu em 15 de março de 1935 na Louisiana, filho de um violinista e pregador pentecostal. Jimmy Swaggart é primo em primeiro grau do cantor Jerry Lee Lewis, ou seja, a família tinha ali um talento para o estrelato. Em 1952, aos 17 anos, ele se casa com Francis Anderson, que na época tinha 15 anos, enquanto ele tocava com seu pai, que pastoreava a Igreja Assembleia de Deus. Ele trabalhou em vários empregos eventuais para poder sustentar sua família
Então, começou também a cantar música em várias igrejas, música gospel. Em 1955, ele inicia sua carreira de pregador itinerante. Em 1971, a transmissão via TV. Possuiu muitos programas de rádio e TV em vários países. E como cantor, teve muitos discos gravados, livros escritos, publicados, enfim, ele realmente era talentoso. Normalmente, os seus sermões eram acompanhados de músicas alegres, cantadas e tocadas por ele mesmo ao som do piano. Jimmy Swaggart influenciou toda uma geração de pregadores pelo mundo afora, nos anos 80, um fenômeno. Principalmente porque os seus programas eles eram semanais. No Brasil, seu programa era levado ao ar todas as manhãs pela Rede Bandeirantes. Jimmy Swaggart esteve no Brasil 5 vezes, onde realizou eventos enormes, no Maracanã, no Morumbi. Editou a Bíblia de Estudo de Expositor, voltada para pregadores. O principal evangelista dos Estados Unidos, no entanto, renunciou em 21 de fevereiro de 1988 ao seu ministério, depois de ter sido fotografado com uma profissional do sexo na Louisiana. Sua igreja ficou chocada ao receber as fotos dos dois juntos. Em frente a uma congregação com mais de 7.000 pessoas em Baton Rouge, na Louisiana, ele chorou e confessou sua falha moral, sem descrever em detalhes o que aconteceu. Ele disse: "Eu pequei contra vocês e imploro seu perdão. Eu não pretendo, de forma alguma, encobrir o meu pecado ou chamá-lo de erro", disse aos chocados membros do seu culto de família. E virou para sua esposa Frances e disse: "Pequei contra você e imploro seu perdão." A confissão de Jimmy Swaggart teve um grande impacto, já que, meses antes, ele tinha desencadeado um furioso ataque contra o seu rival, também televangelista de TV, Jim Bakker, por este ter cometido adultério com a secretária. Bakker posteriormente foi excomungado e demitido do seu ministério na TV. Ou seja, aquilo que ele acusou seu rival e usou para destruí-lo voltou-se contra ele, né? Quando a gente para pensar que quase 4 décadas depois, mais de 4 décadas depois, o mesmo padrão se repete, afinal o modus operandi é o mesmo, né? As técnicas, elas deram muito certo. As técnicas de manipulação e controle, elas resistem até hoje, tirando esses pregadores, entre aspas, da miséria e os transformando em milionários e bilionários. Se você que me ouve nesse momento um dia foi manipulado como eu fui, talvez tenha dado até seu último centavo para contribuir, achando que estava contribuindo com o reino de Deus, mas na verdade estava ajudando servos de Baal. Pelo menos eu penso que esses homens são assim, são servos de Baal. Então vou fazer um breve resumo aqui de alguns livros, de algumas técnicas encontradas em alguns livros, tá? Os livros são A Arte da Guerra, de Sun Tzu, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, e A Arte da Persuasão, de James Borg. Se você gosta de ler, adquira esses livros e os estude junto com a Bíblia. Eu tenho certeza que a sua capacidade de entendimento será muito ampliada. A primeira promessa, vamos lá. A primeira estratégia, promessa de prosperidade, entre aspas, a teologia da prosperidade. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, no capítulo Estratégia de Vitória. Sun Tzu fala sobre o uso de iscas para atrair o inimigo, da mesma forma que esses pastores manipuladores usam a promessa da prosperidade como isca para atrair os seus fiéis. Eles criam um falso senso de garantia, onde o inimigo, nesse caso, vamos colocar a pobreza, o sofrimento, a doença, será vencido se o fiel doar o suficiente. Um exemplo prático disso é doar 1 ano do seu salário em pequenas parcelas para que Deus o abençoe para conquistar sua casa própria. Durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel, você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide em um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pagar tudo, ou dividir como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final
para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado, e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates e recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, você eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok, R$30. R$180 você tem de abril a dezembro para você plantar. Esses R$180 vai ser a sua semente. No livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, a Lei 32 diz assim: jogue com o sonho das pessoas. Essa lei fala sobre alimentar a fantasia das pessoas, ao invés de confrontá-las com a realidade. Muitos líderes religiosos manipuladores prometem uma vida dos sonhos, ou seja, prosperidade, saúde, sucesso, em troca de doações. Eles vendem uma ilusão que nunca será alcançada, mas mantêm os fiéis presos à esperança. Um exemplo prático disso são as campanhas de sacrifício financeiro, que se baseiam na exploração de uma vida transformada. Eu penso, no exemplo, a fogueira santa. Mas o que está colocado aqui é o seguinte, esses pastores, eles manipulam dessa forma as pessoas, que muitos querem um atalho. Eles querem um atalho, eles querem a coisa pronta. Muitas vezes você conseguiu o sucesso financeiro, a prosperidade e até mesmo a saúde, tem mais a ver com o seu estilo de vida, como você se posiciona diante das situações, o preço que você paga. Então, a sensação é que a gente fica, nesse contexto, é que se eu contribuir, se eu doar mais que o suficiente, eu vou receber um atalho. Deus vai operar, digamos assim, um milagre. Não existe milagres nesse sentido, né? Deus faz milagres quando é necessário, mas nesse caso aqui, a ideia por trás é você está comprando uma bênção. E bênção a gente não compra, graça nós recebemos. Segunda estratégia, o uso da culpa e da vergonha. No livro As 48 Leis do Poder, a Lei 27 diz assim: jogue com a necessidade das pessoas de acreditar em algo. Greene explica que, ao controlar as massas, é preciso oferecer algo que elas acreditam. Uma promessa grandiosa ou uma fé inabalável. Aí você usa a culpa e a vergonha. Essas são frequentemente utilizadas para reforçar essa crença. Líderes manipuladores fazem que os fiéis se sintam pecadores e culpados se não seguirem suas ordens ou doarem. Assim, eles mantêm o controle pela necessidade de redenção. Um exemplo prático disso é o uso de versículos bíblicos para fazer com que os fiéis se sintam culpados por não doar o suficiente e, principalmente, se questionarem os líderes. É uma forma de jogar com a necessidade de que eles precisam acreditar que estão fazendo algo de bom. Um exemplo dessa técnica de manipulação, principalmente, para você jamais questionar o seu líder. É aquele versículo: não toque nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Salmo 105:15. Já no livro A Arte da Persuasão, de James Borg, no capítulo Controle Emocional, Borg fala sobre o uso de emoções como a culpa, o medo, para persuadir pessoas. Líderes manipuladores sabem que ao criar um medo de, por exemplo, desagradar a Deus, a culpa por não doar, ou talvez por questionar seu líder, eles conseguem manter o controle emocional das pessoas. Um outro exemplo prático disso é o pastor que faz com que as pessoas acreditem que, se não contribuírem, serão amaldiçoadas ou perderão a proteção divina, o que gera um estado de constante medo e submissão emocional. Nos livros de Malaquias e Joel, nós encontramos algumas menções. Por exemplo, o devorador é mencionado na Bíblia em Malaquias 3:11 e em Joel. Em Malaquias 3:11, Deus promete repreender o devorador para que ele não consuma o fruto da terra. Já no livro de Joel, Deus ameaça o povo com maldições em suas colheitas. O devorador é uma figura que representa a destruição e perda. A Bíblia promete que Deus protegerá a terra e as colheitas daqueles que o seguem. Agora nós temos que observar o seguinte: esses versículos, eles são tirados do contexto. E toda vez que você tem um versículo tirado do contexto, ele acaba virando pretexto para manipulação e heresia.
Então, toda vez que você ouvir um versículo isolado, toda vez que um pastor, um líder ficar repetindo muito um versículo e jogando de forma pesada com isso, mexendo com as suas emoções, te fazendo sentir medo, fica ligado, porque isso daí talvez é uma técnica que está sendo colocada, porque a gente começa a repetir, sabe? Tem gente que repete os versículos, decorou os versículos, mas se você perguntar qual é o contexto, ele não sabe te explicar. Terceira técnica, testemunhos manipulados. No livro As 48 Leis do Poder, a lei número 6 diz assim: atrai a atenção a todo custo. Greene fala sobre a importância de criar um espetáculo para atrair e manter a atenção das massas. O testemunho de milagres e bênçãos são usados como shows emocionais que inflam o coração dos fiéis e podem acreditar em milagres que vão acontecer na vida deles. Isso mantém o foco no líder e na igreja, criando um ciclo de expectativa e pressão. Um exemplo prático disso é a exibição de testemunhos editados ou forjados. Forjados é o mais comum, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tem muito corte, né? Então, assim, pega aquela parte mais impactante e lança para a internet. Então, a exibição de testemunhos editados ou forjados em cultos na TV, mostrando histórias milagrosas e muitas vezes mirabolantes, que raramente correspondem à realidade da maioria dos fiéis. Essa mesma técnica a gente pode encontrar na Arte da Guerra, no capítulo 6, no capítulo Estratégias Indiretas. Sun Tzu fala sobre o uso de técnicas indiretas para vencer uma batalha. Manipuladores da fé fazem uso de testemunhos como uma prova não direta de fé, mas como uma forma indireta de criar expectativas nos fiéis. Eles não precisam prometer nada diretamente. Os testemunhos fazem isso por eles. Um exemplo prático é o líder manipular a expectativa ao mostrar casos isolados de sucesso, mas ignorar que muitos que doaram ainda não receberam o prometido. Nesse capítulo, vemos a importância. São usadas por coachings e mentores, mais uma nova forma atual de liderança espiritual, digamos assim. A quarta técnica, o isolamento do rebanho. No livro As 48 Leis do Poder, a lei de número 18 diz assim: não construa fortaleza, isole-se. Green sugere que para controlar melhor é necessário isolar as pessoas. Quando um pastor ou um líder religioso afasta os fiéis de influências externas e críticas, eles o prende numa fortaleza mental e emocional. Uma narrativa, onde só o que ele diz tem valor. O isolamento impede que as pessoas busquem conselhos externos e mantém dependente do líder. Então, assim, o líder vira tudo, praticamente. É algo assim que a gente fica assustada com como eles conseguem controlar as pessoas através do medo, da culpa. Um exemplo prático disso é as igrejas, né? As igrejas que proíbem ou desencorajam seus fiéis a assistirem mídia secular, lerem outros livros ou conversar com pessoas que não compartilham da mesma fé. Essa prática cria uma bolha quase impenetrável, onde a visão dos líderes prevalece. Isso é muito perigoso. Um livro sobre essa técnica na Arte da Guerra, no capítulo com o nome de Dividir para Conquistar, Sun Tzu ensina que dividir o inimigo enfraquece. Pastores manipuladores usam a técnica de dividir seus fiéis do mundo exterior, criando uma guerra psicológica onde o mundo é visto como o inimigo da fé. Isso cria um senso de comunidade dentro da igreja, mas o custo do isolamento e da dependência externa do líder, principalmente fazendo com que o membro fique refém de narrativa. Agora, um exemplo prático disso é criar a sensação de que a igreja é o único refúgio seguro, afastando os fiéis da família, dos amigos, de opiniões externas que possam desafiá-los e motivá-los a pensar por conta própria. Recapitulando, primeira técnica, promessa de prosperidade. Aqui você está mexendo com a imaginação da pessoa, com o desejo dela. Segunda técnica, uso da culpa e da vergonha, emoções e sentimentos. Terceira técnica, testemunhos manipulados. De novo, imaginação. Quarta técnica, isolamento do rebanho, ou seja, comportamento. São coisas que aparentemente são simples de fazer, mas existe, né, como eu elenquei para vocês acima, algumas técnicas
a maneira de agir. E por que que ainda dá certo isso? Por que que hoje em dia a gente vê esse padrão se repetindo? Porque as pessoas que procuram uma religião, seja ela qual for, elas estão vulneráveis. Eu quero fazer um vídeo, em breve eu farei um vídeo, falando sobre a vítima. A vítima perfeita. Eu acredito que quando a gente é dominado por essas técnicas, nós acreditamos naquilo 100%. Estamos vulneráveis, carentes, doentes emocionalmente, comprometidos de uma série de fatores. Então, eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Eu mencionei no começo desse vídeo que eu ia contar uma parte da minha história, né? Eu fiquei dentro da igreja evangélica por quase 30 anos. E eu vivi muita coisa, né? Eu era uma pessoa muito ativa, eu cantava no coral, eu dava aula para criança, eu fiz seminário, enfim, eu tocava teclado, então eu vivi muito isso, né? E num determinado momento da minha vida, eu estava passando por uma situação financeira muito difícil. Eu estava desempregada já há algum tempo e eu tinha um carro. Era um carro velho, mas era um carro, né? E aí, na minha igreja, eu frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular na época, o pastor chamou um pastor de fora para fazer uma campanha, para arrecadar fundos para a igreja. Isso é um clássico, né? É sempre a ampliação do templo, é compra disso, compra daquilo, investimento nisso, investimento naquilo, projetos que ficam intermináveis. E eu, né, naquela situação, senti durante o culto a campanha, porque foi uma semana, então você imagina, indo todos os dias para a igreja, né, passando situações ali e ouvindo as mesmas técnicas. Hoje eu vejo isso de longe, hoje eu não coloco meus pés numa igreja, eu sou contra, não sou, mas não é mais o meu momento, né? Então, naquela época, nos anos 2000, eu estava numa situação muito difícil, e aí eu senti, né, que o pregador usou muito o exemplo de Isaac. E o pregador, na época, o pastor que estava fazendo a campanha, ele usava muito a simbologia do Isaac. Dá o seu Isaac para Deus. Eu não tinha nada para ofertar para Deus, eu só tinha um carro velho. E eu senti de dar. Eu fiquei assim, tão comovida, eu falei, e vou dar. E conversei com meu pai, conversei com a minha mãe. Na época eles falaram, será que você não está emocionada? Eu falei, não, eu estou realmente sentindo. E aí fui conversar com meu irmão, que é a pessoa assim que eu sempre me aconselhava, porque embora ele não fosse na igreja, ele nunca frequentou, mas ele é uma pessoa assim muito sensata, muito centrada, né? E aí eu lembro que eu contei pra ele, olha, eu falei, tô sentindo de fazer isso, eu tô sentindo que Deus tá tocando no meu coração. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, se Deus tá tocando no seu coração, se você tá sentindo, faça de acordo com o que tá no seu coração, porque Deus não precisa do seu carro. Não precisa. Então, se você realmente está sentindo de dar, doe. Ok. Lá fui eu, emocionadíssima, e doei o carro, documento com chave e tudo. Tô a pé até hoje. Eu lembro que naquele dia eu dou risada, mas é de nervoso. Eu não me arrependo de ter doado, porque foi uma experiência que eu precisava passar e fez muita diferença na minha vida. Mas eu lembro que na noite que eu entreguei a chave, era o final da campanha, né? Era a última noite da campanha e muita gente doou muita coisa. Mas como eu doei o carro, todo mundo conhecia meu carro, todo mundo ficou meio que chocado, assim, né? E eu lembro que naquela noite uma irmã virou para mim e ela disse assim: ai, não se preocupa, Deus vai te dar uma Cherokee, né? Um Jeep Cherokee, na época, hoje ainda vale muito, mas naquela época, assim, era coisa tipo, eu tava dando um Fusca e ia ganhar um Camaro, um exemplo, né? Aí eu virei para ela e disse assim: eu não estou fazendo troca com Deus. Eu não quero nada em troca. Eu só estou doando porque eu senti de doar. Eu não quero nada em troca. Ou seja, eu não queria um outro carro. Eu não queria, eu simplesmente senti de me desapegar do meu carro, né? E fiz isso. 2 anos depois, eu recebi uma bênção muito grande, o equivalente a Cherokee, digamos assim, né? Eu recebi a bolsa de estudo, que eu fiz a faculdade de psicologia. Mas assim, naquele momento que eu doei, eu não fiz a troca, sabe? Eu falei, Deus, o Senhor me dá isso, que eu faço isso, eu vou dar isso para o Senhor me dar aquilo. Eu não fiz isso. Então, acho que essa foi a diferença que fez na minha vida. Eu não fui por interesse, eu não fui manipulada por interesse.
Eu fui manipulada por fé, porque naquele momento eu estava acreditando realmente que eu ia contribuir para a construção do templo que eu saí da igreja e ainda não tinha sido construído. Então, assim, são situações diferentes, porque às vezes as pessoas se tornam vítimas por ganância. Tem a vítima por ganância e tem a vítima por fé. São questões diferentes. Então, eu encerro aqui esse vídeo, para não ficar muito longo. E eu quero fazer o vídeo sobre a vítima perfeita, porque talvez você possa não perceber que você está sendo manipulado, mas você pode se reconhecer como vítima. E aí faz a diferença. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, né? Ouvir esse áudio na realidade. Espero que você tenha gostado. Gostaria de ouvir seus comentários, seu testemunho. Escreva o que vier à sua mente. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Vocês ouviram aí o que ela falou? Vocês ouviram o que ela falou? Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha aí, inscreva-se no canal, nos ajude nesse trabalho aqui em nome de Jesus. Inscreva lá no canal da doutora aí, que vai estar aqui na descrição do vídeo, o link do canal dela. Deixe aí sua opinião. Deixe aí seu comentário, que é muito importante. Eu vou ler seu comentário, dar um coraçãozinho para você. Deixe seu comentário, o que você acha dessas coisas que ela falou aí? Você concorda com ela? Ou acha que ela está mentindo? O que é que vocês acham? Deixe aí a sua opinião, é muito importante. Tá certo? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje às 21 horas vai ter live aqui, dia 22/10/2024. Conto com a tua presença hoje às 21 horas. Amo vocês. Deixe aí sua opinião. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.